Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. 16h37, boa tarde. A TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo, passa a transmitir ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, audiência pública de finanças, referente ao primeiro quadrimestre de 2010. Neste encontro aberto à população, o prefeito Cido Sério e o secretário da Fazenda, José Luiz Rovedilho, divulgam o montante arrecadado e gasto pelo Poder Executivo entre os meses de janeiro e abril deste ano. A prestação de contas atende à determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige transparência na aplicação do dinheiro público. Após a exposição dos relatórios fiscais, os presentes nesta audiência poderão questionar o prefeito e os secretários municipais presentes sobre as finanças do município. Esta audiência pública também está sendo transmitida ao vivo pela Web TV, disponível no site www.camararacatuba.com.br. Com a palavra, a presidente desta casa, vereadora Edna Flor. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar inicialmente nosso prefeito municipal, Cido Sério, também o vice, Carlos Hernandes. Cumprimentar também o nosso secretário, tá ligado? O nosso secretário da Fazenda, Rovedilho, retornando aqui às atividades na condução também, né, desta audiência pública. Cumprimentar a vereadora Durvalina Garcia, presente já aqui na audiência. Também o vereador e líder do governo, Joaquim Pereira de Castilho, Arnaldo Morandi, né, e a todos os servidores e servidoras municipais. Cumprimentar o presidente do DAIA, Fares, e já aproveitar para convidá-lo, doutor Fares, para sentar aqui à frente e auxiliar, se for necessário, em algum esclarecimento. Da mesma forma, deixar o convite aberto e pedir a colaboração da nossa assessoria, caso cheguem secretários ou secretárias municipais, por gentileza, para conduzir até aqui à frente. Nesta data, portanto, o nosso município está realizando a segunda audiência pública do exercício, exigida pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Essa audiência pública foi solicitada pelo senhor prefeito municipal, Aparecido Sério da Silva, através do ofício C01-1607/2010. A Lei Complementar 101/2000, como todos sabem, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela estabelece em seu artigo 9º, parágrafo 4º, o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais ou municipais, como é o nosso caso. Assim, hoje, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aparecido Sério da Silva, juntamente com sua assessoria, em obediência à legislação, fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre. Informamos a todos que, nos termos da Resolução 1722 de 2009, que dispõe sobre a realização das audiências públicas no Poder Legislativo, a ordem a ser seguida na demonstração e avaliação
das metas por parte do senhor prefeito municipal será a seguinte. Inicialmente, o senhor prefeito fará a sua exposição em até 30 minutos. Concluída a exposição, os membros do Poder Legislativo, se presente alguém também do Judiciário ou ainda do Ministério Público, bem como os demais participantes desta audiência, poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Para tanto, o interessado terá o tempo de até 2 minutos para formular pergunta, e o senhor prefeito ou a autoridade a quem ele delegue, a assessoria, terá 3 minutos para suas respostas. Lembramos que esta presidência determinou a publicação do comunicado, convidando a população para participar da audiência, assim como o encaminhamento do mesmo comunicado às autoridades que compõem o cadastro da Câmara Municipal. Antes de passar a palavra ao senhor prefeito, nós também queremos cumprimentar representantes da comunidade, que se façam aqui presentes, do sindicato, dos servidores municipais, integrantes da imprensa, e cumprimentar também as pessoas que nos acompanham em suas casas, pela TV, pelo canal 96, ou ainda pela internet. Então, senhor prefeito, fique à vontade, a palavra está com Vossa Excelência. Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Eu gosto de audiência pública, é uma grande alegria para a gente estar aqui e poder dialogar com a sociedade, com a cidade, com cada munícipe, o que nós conseguimos realizar daquilo que foi comprometido pela gestão. Hoje também é um dia particularmente importante, porque hoje nós estamos inaugurando, Rovedilho, o nome, o Portal da Transparência, que vai melhorar muito a nossa performance no trato com a população e no acompanhamento que a população possa ter da gestão e de como a gestão processa aquilo que arrecada. Então, nesse sentido, é uma conquista importante da sociedade. Se não me engano, é a Lei Complementar 131, é isso? Se não me engano, é essa. Oi? 131. Também é importante que se diga que o governo do presidente Lula teve um papel muito importante para que o Portal da Transparência estabelecesse todo esse debate de participação e transparência estabelecesse. Eu quero relatar muito brevemente que nós tivemos um começo de ano um tanto quanto conturbado. A população da cidade acompanhou o nível de chuva que nós tivemos e todos os problemas decorrentes da chuva. Tivemos prejuízos da ordem de 48 milhões de reais. Conseguimos, até esse momento, 8 milhões com o governo federal, aproximadamente, se a gente firmar todos os convênios, 870 mil com o governo estadual, também se a gente firmar todos os convênios, para que a gente pudesse reparar todas as pontes que caiu, para que a gente pudesse acudir todos os problemas que tivemos. Por conta da chuva e do volume de água, nós mudamos, inclusive, algumas intervenções que faríamos na cidade. Nós tínhamos combinado, eu e minha assessoria, de fazer algumas intervenções de recapeamento e novo asfalto na cidade, e nós decidimos por atuar nesse ano muito fortemente na construção de galerias fluviais. É fato que nenhum prefeito gosta muito de atuar em galerias fluviais, porque galeria fluvial, logo que a água para de entrar nas casas, as pessoas se esquecem que agora tem a galeria e começa a grita do asfalto. Mas o fato que é preponderante é que a situação que vivia o Umuarama, a situação que viviam os moradores do Beco da Esperança, a situação que vive os moradores de uma parte da Zona Sul não pode continuar, e de uma parte da Zona Norte. Então, nós decidimos fazer um investimento em galerias, fora o fato de que eu insisto sempre na nossa preocupação
com o humano. Então, nós procuramos investir muito também na melhoria e na qualidade de vida do humano. Nesse sentido, nós procuramos melhorar e implantar novos equipamentos sociais, de assistência social, de amparo ao ser humano. O mais recente que nós fizemos foi o Centro de Referência da Mulher. Nós procuramos melhorar a nossa performance na educação, né, tanto no quesito de adequar escolas, reformar aquelas que estavam em situação pouco condizente, como também oferecer às nossas crianças um kit escolar de excelente qualidade, né? Quem puder e tiver a oportunidade de conhecer o material que nós distribuímos a partir de ontem vai comprovar essa nossa medida. E eu até insisto que não há atraso na entrega do kit, é muito bom que se diga, mas como certamente vai ter pergunta, eu vou deixar para responder depois. E a outra questão que nós tivemos também o ano passado e no começo desse ano um cuidado muito grande foi com a questão da saúde e com compor equipes na saúde que nos permitisse vencer os problemas que a cidade tem enfrentado, que não é exclusividade da nossa cidade, como a dengue e outras doenças endêmicas, como as grandes vacinações, né? Mas que nós procuramos compor equipes que sejam suficientes para cuidar da cidade e tomar todas as iniciativas nesse campo. Eu acredito que tanto eu quanto Carlos Hernandes, quanto a minha equipe, aqui representada pelo secretário Rovedilho, estamos fazendo o máximo e temos certeza que atendendo a cidade dentro das possibilidades orçamentárias do nosso município. Nós também procuramos atuar um pouco na recuperação das vias públicas, e as principais, nós já recuperamos as principais vias de ligação. Definimos na recuperação de vias todo um trajeto de ciclofaixas que estabeleceremos na cidade, né, que vai ligar toda a cidade, que vai tornar a cidade, além de mais bonita, mais agradável do que ela já é, também vai facilitar muito a vida dos ciclistas, que são uma grande quantidade na nossa cidade. Eu e o Carlos Hernandes temos procurado andar pela cidade, olhar ali, in loco, tanto o problema quanto a solução desses problemas. E temos também, né, de maneira muito apropriada, dialogado com a população nos mais diversos quesitos daqueles que dizem respeito à nossa gestão e à nossa obrigação como servidor público e até aquelas questões que extrapolam a nossa possibilidade de governabilidade. Mas, enfim, é com muita satisfação que venho aqui para que nós possamos efetivamente entrar nos números e nas questões relativas à prestação de contas. Eu passaria a palavra para o secretário José Luiz Rovedilho. Zé, só não sei se o Hernandes quer dar uma boa tarde, desculpa. Obrigado. Obrigado. Ilustríssimo senhor prefeito municipal Aparecido Sério da Silva, ilustríssimo senhor Carlos Hernandes, vice-prefeito, doutora Edna Flor, senhora vereadora Urvalina Garcia, senhores vereadores, Joaquim, doutor Nava, público presente, amigos de trabalho. Nós viemos aqui para comunicar os números conforme a legislação já especificado pela doutora vereadora Edna Flor, presidente, relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente no artigo 9º. Nós vamos tratar do primeiro quadrimestre do ano de 2010. Fizemos a publicação dos relatórios do artigo 52 e 54, que vão basear as informações que eu vou traduzir aqui, os dados que a gente compilou, para que vocês tenham conhecimento do relatório publicado. Primeiramente, nós colocamos o relatório resumido do resultado primário, que é o determinante da condição, de uma das condições que o município tem de satisfazer as suas obrigações
Nele está especificado as receitas fiscais, que são as receitas correntes do município, deduzidas as receitas financeiras, ou seja, juros e outros encargos, comparando ele com as despesas fiscais. Aí demonstra que o resultado primário, ou seja, as receitas correntes e as despesas correntes aqui, mostram que nós temos um resultado primário de 24,7 milhões de reais. Detalhando a receita fiscal de 115 mil, eu vou falar do primeiro quadrimestre de 2010, a receita fiscal 115 mil, com as despesas de 90 milhões, 24,7 milhões de reais. Houve uma redução de resultado primário comparando com o exercício de 2009, em função de que no exercício de 2009, nos primeiros 4 meses, por se tratar de início de administração, ele é um quadrimestre que ele fica com um movimento um pouco... ele é inferior. Processo de abertura de licitações e e a execução no seu propriamente dito, ele fica mais... é um quadrimestre mais calmo. Então, esse primeiro quadrimestre de 2010, ele representa efetivamente o andar da administração municipal. Depois nós temos um resultado nominal, que é a dívida consolidada do município, que em 31 de dezembro de 2009 era na ordem de 234,9 milhões, e nesse primeiro quadrimestre ele indica uma dívida consolidada de 232,6 milhões de reais. Para se chegar ao resultado nominal, a gente deduz a disponibilidade, o ativo disponível menos os restos a pagar, ou seja, o dinheiro que o município tem, menos a obrigação que ele ainda tem a ser liquidada. Nós tínhamos um ativo disponível em 31 de dezembro de 22,9 milhões e temos agora um disponível de 54,9 milhões. Culminando com uma dívida consolidada em 31 de dezembro de 212,0 milhões, e agora nós estamos com uma dívida líquida consolidada de 177,7 milhões de reais. Nós nos atentamos no próximo quadro para fazer a composição da dívida que o município tem. A gente trata município, todos os órgãos, né? Prefeitura, Departamento de Água, e aqui tem uma dívida só de INSS pequena da Câmara Municipal também, que a gente está enquadrado junto com a dívida total do município e está sendo parcelada via Prefeitura. No INSS, a gente tem 149,3 milhões de reais. No caso do INSS, nós aderimos ao reparcelamento. A gente acredita, nós não tivemos a consolidação ainda dos valores do INSS, mas nós acreditamos com redução de multas, com redução de encargos aplicada que a lei federal determinou, esse valor tende a diminuir, queremos crer, significativamente, mas ainda não existe a consolidação dos números e a gente ainda trabalha com a dívida ainda na legislação vigente ou anterior, ou que se vale. No caso de precatórios, nós temos 151,2 milhões de reais de precatórios. Aqui também, desculpa, 51,2. Eu estou querendo aumentar o precatório, eu estou querendo pagar menos. Então, a emenda constitucional 62, ela já normatizou uma nova forma de se pagar precatório, né? Então, a gente acredita também que essa amortização ela se tende a diluir num tempo maior, fazendo com que o município tenha um pouco mais de recurso e possa aplicar ele em coisas atuais. Nós temos um reparcelamento do Tesouro Nacional, também na ordem de 30,9 milhões de reais. Isso daqui é dívida que vem desde 1970, mais ou menos, 70. Daí é dívida com bancos, que foi reparcelado também à União, através do Tesouro Nacional, formalizou um parcelamento, no qual o município de Araçatuba aderiu, e a gente vem amortizando essa dívida também. Temos o PASEP de R$ 912 mil e um PEMAT de R$ 293 mil. O PEMAT é o Programa de Modernização e o PASEP é PASEP oriundo de folha de pagamento.
No próximo tópico, a gente cuidou de olhar a receita do município. Quando a gente fala receita do município, aqui nesse primeiro quadro, nós estamos falando da receita da Prefeitura e do Departamento de Água, que são os dois órgãos geradores de recursos. A receita do município, a receita própria, no primeiro quadrimestre de 2009, apresentou uma ordem de 45 milhões de reais para um comparativo com o primeiro quadrimestre de 2010 de 46,2 milhões de reais, apresentando um crescimento na ordem de 2,63%. Já as transferências constitucionais e voluntárias, na ordem de 57,6 milhões no primeiro quadrimestre de 2009, para um valor de 69,7 milhões, representando um crescimento de 20,94%. Culminando com uma arrecadação de 102,7 milhões no primeiro quadrimestre de 2009 e 115,9 milhões no primeiro quadrimestre de 2010, indicando um crescimento de 12,91%. Especificamente quanto à receita da Prefeitura Municipal de Araçatuba, nós obtivemos uma arrecadação própria no primeiro quadrimestre de 2009 de 31,7 milhões, para uma arrecadação no primeiro quadrimestre de 2010 na ordem de 31,9, apresentando-se instável aqui, um crescimento de 0,74%, indicando uma estabilidade. As transferências constitucionais e voluntárias tiveram, no primeiro quadrimestre de 2009, 57,6 milhões, passando para o primeiro quadrimestre de 2010 de 69,7 milhões, indicando um crescimento de 20,94%. O total da arrecadação no primeiro quadrimestre de 2009, 89,3 milhões, para um total de arrecadação no primeiro quadrimestre de 2010 de 101,7 milhões, indicando aqui 13,77% de crescimento. O DAIA teve uma arrecadação de 13,3 no primeiro quadrimestre de 2009 e de 14,2 no primeiro quadrimestre de 2009, indicando um crescimento de 7,14%. Nós só indicamos aqui algumas receitas específicas para mostrar para os senhores. No IPTU, arrecadou 15,8 em 2009 e 16,4 no de 2010, 3,67 de crescimento. O ISSQN, 6 milhões em 2009 e 6,6 milhões em 2010, 11,11% de crescimento. O FPM manteve-se estável, 10,9 e 11 milhões no ano de 2010. O ICMS teve uma arrecadação de 17 milhões em 2009 e 21,2 no ano de 2010, crescimento de 30,15. O IPVA também teve um crescimento de 25,21, indicando os valores de em 2009 de 12,6 e em 2010 de 15,8. A execução do orçamento. O município ele tem um orçamento, o Departamento de Água, aqui está contemplado o município, o Departamento de Água, de 305 milhões de reais. Tá? O orçamento da Prefeitura, 249 milhões, o Departamento de Água, 44 milhões, e a Câmara, de 11 milhões,2. A execução, nós tivemos despesas empenhadas no primeiro quadrimestre de 2009, na ordem de 96,1 milhões de reais, e já tivemos as despesas empenhadas na ordem de 124 milhões de reais, um crescimento. Aqui a gente fala aquilo que a gente... Vamos lembrar o que se comentou no item anterior lá, da execução. Agora existe efetivamente a execução do orçamento a partir de janeiro, tá? E essa diferença apresenta-se significativa em função da execução do orçamento, o que no ano de 2009 só foi ocorrer no segundo quadrimestre. As despesas liquidadas na ordem de 67,7 no ano de 2009, no primeiro quadrimestre de 2009, e 93,4 no primeiro quadrimestre de 2010, apresentando um crescimento de 37,8. Especificamente da Prefeitura,
Nós empenhamos no ano de 2009 76,9% e empenhamos no primeiro quadrimestre de 2010 103,9%, 35,48% de crescimento. E liquidamos também, houve crescimento na liquidação, de 54 milhões para 74,5 milhões, indicando um crescimento de 37,81%. No departamento de água, nós empenhamos, no ano de 2009, 15,4 milhões, no primeiro quadrimestre de 2010, 20 milhões, 29,83%. As despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de 2009 foram 10,5 milhões, já no primeiro quadrimestre de 2010, 15,3, apresentando um crescimento de 45,89. Aqui nós só fizemos, como nós estamos tratando de orçamento, colocamos a Câmara também, que ela, as despesas de 4 milhões em 2009, 4 milhões,1 no ano de 2010, indicando também estabilidade, 2,85%. Liquidou-se 3,1 em 2009, liquidou-se 3,5 em 2010, indicando um crescimento de 11,56%. O resultado da execução orçamentária, né? No ano de 2009, a receita acumulada foi na ordem de 102,7 milhões, comparando-se com o primeiro quadrimestre de 2010, 115,9. A despesa empenhada ficou na ordem de 96 milhões de reais para 128 milhões de reais. Esse quadro aí, a gente extrai ele do relatório de execução fiscal, aquele que a gente, oficialmente, ele é publicado no jornal em função da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele está indicando aí um negativo, a gente alerta que esse negativo é empenhamento de coisas para o exercício inteiro. Então, muitos dos empenhos que são executados no primeiro quadrimestre, eles são liquidados no decorrer do exercício. Então, tende-se a despesa empenhada, efetivamente, ser maior, né, do que a liquidação. Então, são coisas que serão liquidadas no segundo e no terceiro quadrimestre, que já foram empenhadas no primeiro. Então, esse é o motivo do negativo. E por que ele não é negativo em 2009? Reitero, porque o primeiro quadrimestre de 2009, na atual administração, ele foi um quadrimestre do qual não houve efetivamente a execução do orçamento. Então, foi o período de conhecimento, o período de processo licitatório e de encaminhamento das execuções, ou da execução do orçamento em si, propriamente dito. O resto a pagar. No primeiro quadrimestre de 2009, restos a pagar são dívidas de exercícios anteriores que ficam, por motivos de liquidação, de não execução, para o exercício seguinte. Nós tínhamos, no primeiro quadrimestre de 2009, um montante a pagar de 7,5 milhões de reais, e nós temos hoje, nós tivemos no primeiro quadrimestre de 2009, 10,7 milhões de reais. Uma disponibilidade financeira de 65 milhões no primeiro quadrimestre e de 56 milhões no primeiro quadrimestre de 2010, 2009 e 2010. Mesma coisa acontecendo com os quadros. Execução orçamentária. Executou-se mais em 2010, pagou-se mais, menor disponibilidade financeira. Aí nós fizemos uma composição da disponibilidade financeira. Tá? A Prefeitura tem 50 milhões de reais em caixa no final do primeiro quadrimestre, 30 do 4, do qual 14 milhões são livres para se executar em qualquer atividade da administração e 35,9 vinculados a convênios, serviços que a administração tem. A Câmara tem uma disponibilidade de 325 mil reais, que também são livres para a execução das atividades dela. E o Departamento de Água tem 6,1 milhões de reais disponível e vinculado 26 mil reais, totalizando 6 milhões 143 mil. Nós fizemos um pequeno quadro da despesa com o pessoal para fazer um comparativo. E aqui nós estamos falando diferente. A comparação se dá
nos 12 meses anteriores ao quadrimestre, né? Então, nós tivemos, com pessoal ativo, nos 12 meses anteriores, maio de 2008, abril de 2009, um gasto na ordem de 104,8 milhões de reais, perfazendo um percentual de 38,62%. Agora, no primeiro quadrimestre de 2010, fechando ele em abril, nós gastamos 126,5 milhões de reais, indicando um percentual de 45,6%. No pessoal inativo, nós pagamos nos 12 meses que antecede aqui, no quadrimestre 2010, 11,2 milhões, e, respectivamente, no quadrimestre do exercício anterior, 10,1 milhões. Em percentual 3,73%, em 2009, 4,02%. Nós tivemos um crescimento de gasto com pessoal, tanto ativo como inativo. A despesa com a educação. Aqui a educação ela é tratada por trimestre. Então, no primeiro trimestre de 2009, na educação básica, ou seja, nos 25%, nós gastamos 8,4 milhões, indicando um percentual de 15,93%. Já no primeiro trimestre de 2010, nós gastamos 13,6 milhões de reais, indicando o percentual de 22,59%. Com uma arrecadação melhor, nós já estamos próximo do percentual que a gente tem que gastar. O Fundeb, 60%, Fundeb pessoal. No primeiro trimestre de 2009, nós gastamos 4,2 milhões, indicando um gasto de 48,56%. E no primeiro trimestre de 2010, 6 milhões de reais, com um gasto de 58,68%. Aqui a gente observa que a comparação refere só especificamente ao trimestre, que no decorrer do exercício nós vamos gastar muito mais com o pessoal do que 60%. Ainda a gente está no começo da execução e também nós estamos falando de uma melhor arrecadação. O gasto com o pessoal ele tende a estabilizar doravante e uma arrecadação menor. Então, um vai equilibrar o outro. Fundeb, que está 60, que na verdade é 40. Desculpa o erro aí. No primeiro trimestre de 2009, 152 mil reais, pequeno gasto. Já no primeiro trimestre de 2010, 1,8 milhões, representando 18,6%. Um pequeno quadro aqui da saúde, que aí, quando é recurso próprio, o secretário começa a ficar. Então, ele põe um quadro aqui. Nós gastamos no primeiro quadrimestre de 2009 5,8 milhões, indicando 11,5%. Nesse primeiro quadrimestre, nós já gastamos 13,2 milhões de reais e nós estamos na casa do 22%, 21,92%. Basicamente, da extração dos relatórios da execução do orçamento, os relatórios gerenciais, esses são os números que foram compilados pela Secretaria da Fazenda e foram traduzidos aqui numa pequena exposição. A gente se coloca à disposição para qualquer dúvidas e questionamentos e a gente volta a palavra à senhora presidente. Nós agradecemos ao secretário Rovedilho e nós queremos também dizer que, além da vereadora Durvalina Garcia, do vereador Joaquim Pereira de Castilho, que já anunciamos, também estão presentes o vereador Edival Antônio dos Santos, o vereador Olair Bosco, o vereador Dr. Nava e o vereador Rivael Papinha. Nesse instante, nós passamos inicialmente a palavra para representantes do Poder Legislativo, e, na sequência, então, para alguém do público. Do Legislativo, se alguém se inscreve para alguma pergunta. Não havendo nenhuma inscrição ainda dos vereadores. Oi, desculpe, vereador, não vi. Vereador Joaquim Pereira de Castilho, então, está com a palavra.
no quadro da composição da dívida ativa consolidada do INSS. O quadrimestre, nós foi 149,3. É o que nós devemos hoje. Hoje, em quantas parcelas foram parceladas essa dívida? Você tem na cabeça, secretário? Em 20 anos, Banco do Brasil. Na verdade, hoje, ele não, existe um limite de parcela, mas ele está atrelado ao valor do FPM, a legislação antiga, né? Então, era um limite de até 13% do valor do repasse do FPM. Né? Então, essa dívida se estenderia por muitos anos aqui. Mas, a partir do momento que uma nova legislação estabeleceu a retirada de multas e juros, tá? Então, o município achou por bem, dos cálculos executados, isso foi feito, se eu não me engano, no ano passado. Então, só que até hoje a gente não tem a dívida consolidada nova. Então, se achou por bem, uma vez que se vai retirar encargos, tá, de repactuá-la. Tá? E esse valor de parcela vai tudo depender do novo valor consolidado. Então, uma vez que a repactuação que foi feita, vai aguardar a consolidação por parte da Secretaria da Receita Federal, né, que hoje contempla a gestão também da Previdência Social, para quando se fechar esse valor, aí ele vai fazer essa amortização. Aí tudo vai depender de quanto que a gente vai conseguir reduzir. A proposta nossa é reduzir a dívida consolidada, porque a dívida consolidada ela atrapalha o município fazer novos investimentos, ou buscar dinheiro para investimentos. Então, quando existe análise por parte do Tesouro da dívida consolidada, aí começa a atrapalhar. Ele fala que nós não temos condição de saldar compromissos. Entendeu? Então, a redução da dívida para nós é muito importante para receber investimentos. Tipo dinheiro de BNDES, tipo PEMAT, tipo essas coisas, esses tipos de recursos. Na verdade, o Tesouro vai analisar um município no seu contexto. Ele tem uma dívida consolidada muito grande, que vem arrastando de muito tempo, ele entende que ele não tem capacidade de pagar, assumir uma nova dívida. Então, ele limita a gente. Então, essa redução que a gente faz na dívida, essas coisas que a gente faz, ela diminui o endividamento do município, possibilita a gente fazer novos investimentos. Essa pergunta aí, eu queria fazer uma pergunta, Rovedilho, só para complementar a pergunta do Joaquim, saber se a Prodear, nós sabemos que tem um rombo da Prodear aí de quase 9 milhões de reais, se ela já está, né, nesse bolo ou ainda não, ou está sob discussão. E nós sabemos também ainda que nós temos algumas ações, principalmente de asfalto, que ainda não virou precatório, de alguns bairros que foram feitos aqui no passado, que está sendo discutido ainda. Me parece que com a empresa Crisfer, que o município deve bastante, não tá nesse bolo também, né? Só o que virou precatório mesmo aqui, no caso. São duas... Prodear... comporta duas respostas, tá? Primeiro, todas as dívidas que o município achou prudente e que ela existia justificativa, que era perfeita, justa e perfeita, vamos falar assim, que ela era real, tá? Foi colocada no novo parcelamento. Todas elas, mesmo que não tivessem em fase de execução, que tivessem em fase administrativa, mas que, por análise, através do Departamento Jurídico e do Departamento Técnico da Secretaria da Fazenda, achou-se, olha, esse é líquido e certa que ela é devida. Então, essas foram incluídas no processo de parcelamento. Foi pedido, o município pediu para incluí-las. A Prodear está incluída aqui, nesse caso. Dependendo do tipo, se for dívida da Prodear, de INSS, eu acredito que ela deve ter pouco. O que a Prodear tem ainda é a obrigação com a receita não de INSS. Ela tem imposto de renda, tem outras obrigações que a gente também, em existindo conhecimento, a gente colocou também. Eles colocaram, né? Eu não estava lá. No que se refere a precatório, o da Crisfer ainda não virou precatório. É um processo que deve estar tramitando ainda, provavelmente deve estar em fase já final, mas ainda não está contemplado como mais um precatório do município. Só para justificar, né, que isso é uma discussão antiga, né, que há mais de 15 anos, de alguns bairros que foram pavimentados, que a empresa entrou contra a prefeitura, que foi feito o contrato, a prefeitura não pagou na época,
E provavelmente eles vão ganhar. Por isso que eu fiz a pergunta. Vão ganhar a ação e a prefeitura vai ter que pagar. Prodear, acho que é lá da... Não, a Prodear não, a questão de asfalto. Essa execução pela Prodear é bem antiga, né? 92, 80 e pouco, deve ser, né, mais ou menos, né? No ano de 88, né, mais ou menos isso? Lá atrás. 86, né? 80 e pouco. Nós queremos também anunciar a presença do secretário de Cultura, Hélio Consolaro, e convidá-lo, né, para que venha até aqui à frente, Hélio, né, sentar-se com os demais secretários e secretárias do município. Nós vamos passar agora também a pergunta para o público, que pode fazer de duas formas, ou diretamente no microfone, ou aqueles que preferirem fazer por escrito e não quiserem ler, poderão encaminhar para a mesa. E nós estamos pedindo a colaboração do vice-prefeito, Carlos Hernandes, para proceder à leitura da primeira pergunta do público. Olha, a pergunta vem do Roberto Francisco Armindo, da Aloysio de Azevedo, 1337, Jardim Amizade. Ele diz o seguinte: o que vão fazer sobre o dinheiro que vem para a Lagoa do Miguelão e o zoológico? E como vai ser administrado para não ocorrer o que teve no passado? Eu nem sei direito o que teve no passado, viu, Roberto? Eu sei assim, nós conseguimos um recurso junto ao governo federal, nesse caso específico o Ministério do Turismo, para a gente recuperar o zoológico e a Lagoa do Miguelão, projeto que a nossa secretária do Planejamento tinha conversado conosco e com o ministro Padilha, quando ele visitou a cidade, né? E, recentemente, o ministro do Turismo, juntamente o Dr. Luiz Barreto, juntamente com o Dr. Carlos Eduardo Gabas, que é o ministro da Previdência, quando nos visitou, ele anunciou, inclusive, é bom que a gente aqui na audiência, a gente corrige o anúncio, ele anunciou 1 milhão, na verdade é 1.500.000, né? Para a gente fazer a recuperação desses 2 importantes equipamentos da Prefeitura. E por que nós vamos investir lá? Né? Porque essa também é uma pergunta importante de ser respondida. Porque a zona norte da cidade ela tem comportado um crescente número de investimentos imobiliários. Para você ter uma ideia, só do Minha Casa Minha Vida, são 2.700 residências, mais ou menos, que serão construídas naquela região da cidade, isso no quesito de 0 a 6 salários, sendo 1.600 aproximadamente, 1.500 no quesito de 0 a 3. Né? Então, justifica, ali, além da recuperação dos 2 equipamentos, nós vamos fazer a interligação desses equipamentos por ciclovia, por dentro, tal, que eu não lembro as ruas agora, não estão aqui na minha memória nem na minha mão. E aproveitar que nós faremos também a ciclovia na José Ferreira Batista, interligaremos com a Arruda Brasil, para ligar a gente também na Fundadores e Mário Covas, etc., etc. E não estou aqui fresquinho, discutir isso há poucos dias atrás. Então, o dinheiro será investido, então logo esteja disponível. Nós o dinheiro está empenhado, nós mandamos o projeto, é isso, Denise? E estamos esperando a liberação da Caixa Econômica Federal, a aprovação e a liberação do recurso. Dando continuidade, nós consultamos agora os colegas vereadores e a vereadora, se alguém deseja fazer alguma pergunta. Não, vereador Edival. Senhor presidente, eu só gostaria de deixar registrado aqui, eu queria fazer um elogio para a nossa indústria, o comércio de Araçatuba. Nós estamos vendo aqui a receita de ICMS de primeiro quadrimestre de 2009, 17 milhões, e esse ano, 22.187 milhões de reais. Então, é sinal de que a indústria e o comércio de Araçatuba, quase 6 milhões a mais de arrecadação. Eu só queria deixar registrado isso, é sinal de que ela está alavancada e trabalhando bastante. E o senhor prefeito municipal queria falar alguma coisa sobre esse assunto. É importante, Edival, a questão, porque Araçatuba bateu, nesse último período, recorde de geração de emprego formal, isso é um excelente sinal.
né, nós tivemos, e você até acompanhou a assinatura de 27 milhões do Minha Casa Minha Vida, mas já tinha mais 90 milhões que nós tínhamos assinado uma parte em Presidente Prudente, assinamos recentemente no meu gabinete, que tem alavancado principalmente a construção civil da nossa cidade, mas também o setor produtivo, o setor de serviço, o setor produtivo, o setor de etanol, e, de uma maneira geral, tem se comportado de maneira muito boa, né? E isso tem feito com que muitos pais de famílias, mães de famílias, familiares que ficaram sem emprego estão conseguindo seu emprego, que é muito bom para a cidade, porque melhora a arrecadação, melhora a performance da cidade, melhora a capacidade de investimento da prefeitura e a gente pode dar respostas mais rápidas, como eu disse no início da minha explanação. Como algumas pessoas não estavam, eu disse que depois das chuvas, do período de chuvas que nós tivemos, nós tínhamos uma definição ano passado, até por conta das pesquisas que indicam que a maior grita da cidade é recap e asfalto, nós íamos investir nisso. Aí, por conta das chuvas e dos transtornos que nós vimos a população passar, nós resolvemos mudar esse investimento. Eu sei que acaba aparecendo menos, mas nós mudamos esse investimento para fazer galeria fluvial no Moarama, vamos atuar na zona sul da cidade, vamos atuar na zona norte da cidade, construindo galeria. Eu até brincava que galeria é aquela coisa que as pessoas só lembram quando está cavando um buraco na frente da casa, depois que ela está pronta, esquece rapidinho o que foi feito, o prefeito, aí a grita é o asfalto de novo. Mas essa é uma decisão que nós tomamos porque vimos a situação, todos nós, a Câmara acompanhou a situação que as pessoas enfrentaram, né, os moradores, principalmente dessas regiões. Ali na Zona Norte, o pessoal do Beco da Esperança, que nós já resolvemos. Na Zona Leste, ali aquela região do Moarama, ali, várias casas, inclusive, no risco de desabar. E na Zona Sul da cidade, né, várias casas cheias de água, as pessoas perdendo o seu mobiliário. Então, nós decidimos alterar essa nossa intervenção na cidade por conta desse período de chuvas. Alguém do público? Não havendo, volta para os vereadores. Eu vou fazer só um pedido de esclarecimento, prefeito. Estava até aqui aproveitando um pouco o conhecimento, né, do Rovedilho, com relação às ciclovias. A pergunta, o comunicado que o senhor fez, nós estamos acompanhando a execução orçamentária e a gente viu que foi quase toda anulada a verba de ciclovia no orçamento. Então, eu falei, está um pouco em contradição, né? Mas aí o Rovedilho está me dizendo, né, dessa questão de que, pelo menos aqui tem uma rubricazinha mantida de R$3.000, né? Mas, então, eu queria, assim, se possível, né, a gente o fato é que, como a prefeitura não pode dar déficit, o secretário da Fazenda ele tem que tomar todos os cuidados para que isso não ocorra. E ele vai onde é possível ir nesse momento, né? Ao deixar a rúbrica, é porque esse é um investimento que nós achamos importante e prioritário, né? E ele não é um investimento que comporte um custo muito alto. É claro que a nossa decisão é de fazer. Como nós tivemos, por conta das chuvas, um prejuízo muito grande, 48 milhões, e como a gente, desses 48 milhões, eu estava relatando para vocês, nós estamos conseguindo, através de convênios com a União, com o governo federal, do presidente Lula, qualquer coisa em torno de 8 milhões, com o governo do Estado, qualquer coisa em torno de R$800 mil. É isso, Denise? Né? Nós ainda temos um déficit da ordem de 40 milhões, um rombo que nós precisamos, de qualquer maneira, ele não estava previsto na nossa vida, a gente não imaginava que ia acontecer tudo o que aconteceu. E aí nós temos que fazer as adequações, mas no governo, o debate de ciclovia é um debate importante, né, que nós consideramos relevante, nós estamos arrumando as principais vias de ligação e a nossa ideia é construir ciclofaixa nessas principais vias. Alguém do público? Não havendo, vereador Edival, e também o vereador Joaquim já se inscreve. Pois não, vereador. O prefeito falou em galerias aqui e me parece, senhor prefeito, que tem algum recurso da Casa Civil com relação às galerias da Odorinho Perenha, se vai dar para fazer tudo ou não vai, os recursos que vão vir, se já foi licitado, como é que vai ser feito, se tem o dinheiro mesmo ou não tem.
Me parece que tem 600 mil, 800 mil reais. Eu vou pedir a ajuda da secretária Denise e vou dizer aqui o seguinte. No caso da Casa Civil, por conta do estado de emergência, nós temos um compromisso do governo, na verdade, da Secretaria de Defesa Civil do Estado de São Paulo, de que nos repassaria recursos na ordem de 870 mil reais. No entanto, só disponibilizou, até o momento, 600 mil reais. É o que está disponibilizado. Nós ficamos de apresentar o projeto e apresentamos no montante de 870 mil. Estou falando certinho, Denise? Então, nós tivemos que refazer, porque se não empenhou os 870, nós tivemos que refazer o projeto na medida do recurso empenhado, que é 640 mil. Né? Se esse compromisso não se realizar, então, ao invés de 800 mil, que eu estou dizendo que viria do governo do Estado, virá 640, né, mas nós começaremos a atuar na Galeria do Aldorindo Perenha, porque na verdade, nós estamos atuando ali no Umuarama, em galerias, e precisamos fazer a interligação do Aldorindo Perenha, porque a água que desce do Concórdia, os vereadores lá da região, principalmente o vereador Ler, que está aqui, conhece bem, ela vem com uma força brutal, arrastando tudo que há pela frente. Então, nós precisamos estamos compondo as galerias nas ruas que são mais abaladas e precisamos fazer a Galeria do Aldorindo Perenha e vamos fazê-lo. Eu espero que esse compromisso que foi acertado conosco se cumpra e que venha o recurso no montante de 800 e poucos mil reais. O secretário Rovedilho vai ter que ver de onde mais ele tira dinheiro, de onde mais ele corta, para que a gente possa... Porque é uma obra muito importante. O pessoal que mora, que reside naquela região, sabe bem do que nós estamos falando. Eu fiz a pergunta que eu, vereador Ler Busco, eu tenho uma empresa na Aldorindo Perenha, e nós fomos muito cobrados esses dias, porque foi citado aqui na Câmara, né, foi falado que tinha esse recurso, e nós fomos cobrados bastante pelos moradores. Resolve ou não resolve a situação do Umuarama, tem o dinheiro ou não tem, por isso da pergunta, senhor prefeito. Você sabe que essa é uma região que perdura muitos anos, né? Logo que nós assumimos o governo, eu tive a oportunidade de ir com o vereador Olair Bosco na Renato Prado, que era uma rua que a chuva praticamente arrastava por inteiro. Nós compusemos a galeria da Renato Prado, da rua toda, achamos que ia resolver o problema. As chuvas desse ano provou que não resolvia, porque a água descia com muita força. Além da Renato Prado, nós tivemos outras ruas que foram grandemente prejudicadas, residências que foram comprometidas a sua estrutura. Tem uma atuação da Secretaria do Planejamento, da Secretaria de Ação Social a respeito dessas residências ali que foram muito comprometidas. Então, nós estamos atuando muito naquela região da cidade. Vereador do público, se há alguém. Não havendo, vereador Joaquim Pereira de Castilho e depois, na sequência, entre os vereadores, doutor Nava. No quadro despesa com pessoal. É uma questão que me preocupa bastante, com o pessoal inativo. Eu sempre venho dizendo aqui nessa casa que isso aqui vai se tornar uma bola de neve que vai se tornar impagável. No primeiro quadrimestre de 2009, 3,73%. Primeiro quadrimestre de 2010, 4,4%. Então, é uma coisa que me preocupa, que vem, todo ano, vem aumentando. Existe algum projeto de uma previdência privada, alguma coisa nesse sentido? Posso? Por favor. Vou falar que você já determinou, quem não está devendo sou eu. Na verdade, já existe a determinação do prefeito no sentido de se fazer estudos para a gente poder equacionar uma posição com relação a essa despesa. Quem está em débito aí sou eu. Na verdade, que já houve a determinação, foi uma das conversas que nós tivemos logo no começo, para que a gente pudesse fazer estudos no sentido de tentar equacionar, de solucionar essa bola de neve aí. Então, a gente vai fazer um estudo. A gente só está pautando por umas... Não que isso não seja prioridade, mas a gente está pautando umas coisas emergenciais,
mas tão logo nós já estaremos estudando o que se pode fazer para a gente tentar, se não, minimizar. Aproveitar que há um tempinho ainda, dizer o seguinte: nós procuramos atuar muito forte junto ao funcionalismo público, né? É uma prova cabal, é só pegar, né, a folha de pagamento, saber ver o tanto que ela cresceu, né? Que nós procuramos contratar professores, implantamos o quadro de carreira dos professores, nós reajustamos o salário dos funcionários públicos com aumento real ainda no final do ano passado. Essa Igreja Casa aprovou o projeto aqui. Então, você veja que nós procuramos atuar muito fortemente. E isso realmente acaba também impactando a folha de inativos. Que eu já conversei isso com o secretário Rovedilho, com o secretário Eduardo, que nós temos que propor uma solução, que certamente virá para essa casa, que nos permita segregar a despesa com inativos. Se isso não ocorrer, talvez não ocorra no meu mandato, mas os próximos prefeitos não conseguirão reajustar o salário do pessoal da ativa. Certamente isso vai criando uma que fica um empate, né? Você, como não resolve um, você não pode resolver o outro. Então, nós temos todo o interesse, né, em resolver essa questão. Só dizer que ela é uma questão complexa, né, que envolve interesses e paixões. Consultamos se há alguém do público para fazer pergunta. Não havendo, vereador, desculpe, então, Manuel, por gentileza, a gente só pediria o microfone, porque é gravada a audiência para fim de documentação. A gente faz a ata, inclusive para o Tribunal de Contas. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, ilustríssimo prefeito, presidente da Câmara. Sobre a Previdência mesmo, que o Cido também sabe que uma das preocupações do sindicato é sobre isso. E uma coisa que está preocupando o Zé Luiz também já há vários anos, e nós já apresentamos até um projeto, se não me engano, em 2003, sobre a ata prévia, que não foi... Uma coisa que vem aí aos longos dos tempos, e é uma das preocupações do sindicato e do funcionalismo, que seria a complementação dos salários. Fica a pergunta, até quando, né, isso também vai possibilitar o nosso aumento real, até quando a prefeitura vai ter caixa para fazer essa complementação? Porque a nossa faixa etária é um pouco elevada, né, dos servidores municipais. Até quando, Zé, a prefeitura vai ter esta sustentação na nossa complementação? Né? Uma das preocupações de muitos anos aí, que o prefeito também, inclusive, quando entrou, foi uma das nossas preocupações, nós já falamos também, que seria a complementação do servidor. Até quando a prefeitura vai ter caixa para fazer essa complementação? Obrigado. Gostaria de saber responder também, né? Até quando a gente já não tem, né? A gente já encontra dificuldade. Não que todo o gasto que você vai fazendo, você vai limitando, né? A gente tem um crescimento de gasto na ordem de 4%. Esse percentual, a base de cálculo dele, é uma base de cálculo que ela cria ela imagina-se que é um percentual pequeno, mas muitos itens que servem de base, na hora de se pagar a folha, e a gente já discutiu isso, eu já te falei, a base de cálculo, a gente fala assim, não, ativo e inativo, 45%. 45% de uma determinada base, que muitos itens dessa base não servem efetivamente para se pagar salário. Dentre eles, verbas, por exemplo, que vêm especificamente na saúde. Elas contemplam a base para se chegar ao percentual, só que na hora de você desembolsar, ela não se executa efetivamente para pagar salário. Tá? Então, agora, determinar quanto tempo é difícil. A gente vem fazendo, vai tentar viabilizar uma forma de minimizar. Tem duas questões que são impactantes. Aí, primeiro, que quando a gente vai discutir previdência complementar, nós temos que pensar, nós temos que compor os recursos do passado e fazer uma previsão para o futuro, que muitas vezes depende de arrecadação da participação
dos trabalhadores, né? E é aí, geralmente, que no popular, como se diz, que a porca torce o rabo, entendeu? Porque aí você tem que manter... Primeiro, você, geralmente, né? Eu não tenho dado da prefeitura, mas eu trabalhei muito com isso em banco, você tem que ver quanto você tem para trás, quanto há de expectativa de vida que você precisa ter um caixa, que, se não me engano, um dos dados que eu vi no passado da prefeitura era coisa de 200 milhões. Eu não tenho dado aqui, viu, Manuel? Fora que você tem que ter a provisão mensal, anual. Então, é um debate realmente importante da gente fazer, delicado, mas que nós precisamos fazer, enfrentar, até porque isso, num determinado momento, vai inviabilizar o orçamento, porque isso você sabe. Quem paga hoje, quem garante hoje é o Tesouro, né? Quem garante é o Tesouro, né? Doutor Nava, então, com a palavra. Prefeito, é uma pergunta e um esclarecimento. Eu gostaria de saber qual a perspectiva de melhoria na 2 de dezembro. E o esclarecimento, eu sei que o senhor já o fez, por ocasião da entrega do asfalto ali da Rua do Fico com a José Ferreira Batista, mas eu acho que podemos aproveitar essa oportunidade para divulgar um pouco mais o porquê aquele pequeno espaço de frente ao zoológico. E eu estou fazendo a pergunta porque hoje já me procuraram para perguntar outra vez por que aquele espaço não está asfaltado. Eu sei, muitos sabem, mas eu acho que a população ainda quer saber um pouquinho mais. Ok. A 2 de dezembro, nós recebemos o recurso para fazer a intervenção emergencial, que é naquela parte atrás do bosque. Eu não sei, que é a parte já asfaltada. Quando a gente estava discutindo a interligação entre o bosque e a Lagoa do Miguelão, nós pensamos na 2 de dezembro, mas tivemos que abandonar porque havia a intervenção ali, o recurso não seria suficiente para cuidar da 2 de dezembro. Ou 1,5 milhão, eles não seriam capazes de resolver o problema da 2 de dezembro naquele pedaço, que precisa de galeria, como é que chama mesmo? Celular, né? Precisa de uma intervenção grande, né? Ele tem um pequeno parte que tipo abandonada ali, bem no meio da cidade, né? E depois ela volta a ser transitável ali para cima a partir do bosque, e aí sai uma parte também com muitas dificuldades já lá no fim. Eu e não sei se o senhor Hernandes estava comigo, nós estivemos lá no fundo esses dias, até vendo um pessoal que mora ali na área verde, que está ali do lado do córrego. Nós estamos preparando projetos para o governo federal para tentar incluir, porque é uma obra de grande valor, né? Entre o bosque e a Dona Ida, se não me engano, a Dona Ida ali, né? Entre o bosque e a Dona Ida, bom, quando nós contratamos o recap ali, nós contratamos o recap de tudo, ok? Era para recap, bom. A empresa chegou e falou, olha, nós vamos fazer, porque estamos ganhando para isso, mas nós vamos avisar vocês, a doutora Denise já tinha visto, que nós vamos fazer daqui a 3, 4 meses, vai estar desfeito, porque é uma área emborrachada, que tem problema de água, né? E que nós precisamos fazer uma intervenção diferente. A intervenção diferente ali é o seguinte, vai precisar fechar por uns dias, quebrar tudo, mexer no solo. Então, não é uma intervenção que a gente vai fazer, vamos começar amanhã, porque é o tipo de coisa que a gente tem que saber que vai começar e tem que terminar. Eu vou dar um exemplo de grandeza ali, que é assim, é a obra que nós fizemos para consertar o vazamento do Daia. Nós reunimos, o Dr. Fares e a equipe dele falou, olha, prefeito, nós temos um risco. Qualquer erro, em 15 dias a cidade sem água. O senhor imagina o que vai ser a vida do senhor se a cidade ficar 1 semana, 2 semanas sem água, né? E discutimos, falamos, não, nós não podemos perder 1 milhão por ano, é isso, Fares? Não podemos perder 1 milhão por ano, porque a população vai xingar o prefeito se ficar sem água. Vamos correr o risco, né? Porque o prefeito tem que ter ousadia, tem que ter coragem. Aí nós decidimos, fomos lá, o doutor Fares pesquisou as empresas de especialidade, o custo foi baixíssimo, acho que custou 80 mil, 90 mil reais, eu não me lembro. 87 mil para consertar, gastava 1 milhão por ano, né? E, graças a Deus, nós conseguimos fazer 2 dias, 3 dias? 2 dias.
Né? Qualquer erro ali era vários dias sem água. Intervir na José Ferreira Batista e começo da FICO é isso. Ali a gente vai abrir, nós não sabemos o que nós vamos encontrar. Então, nós temos que pesquisar bem para saber o que nós vamos encontrar, para a gente saber assim, ó, nós vamos começar tal dia e terminar tal dia, aí dependendo das intempéries. Aí, nós não temos ainda um estudo de solo definitivo, tal, que nos diga a intervenção é essa ou é aquela. Quando a gente tiver, aí a gente vai falar como vai fazer, né? Para a gente não fazer algo que abrir uma via importante como aquela, de repente a gente encontra mais... Ai, meu Deus... mais destroço, mais problema do que a gente acha que tem, aí em vez de 1 mês é 2 meses, 6 meses, aí, né? Então é só isso que nos leva a frear. Alguém do público? Não havendo, vereadora Durvalina Garcia está com a palavra. Queria saber a opinião do prefeito em relação à lei de responsabilidade fiscal, porque com a implantação da municipalização, vários serviços, programas foram colocados no município. O município assumiu tarefas que antigamente o Estado assumia, né? A federação assumia. Quero perguntar o seguinte, acha que já está na hora de fazer uma revisão dessa lei? Ela está atrapalhando a implantação de programas e serviços no município, uma vez que o município tem assumido a maioria das tarefas, né? Estão hoje no município. Nós discutimos isso com o presidente Lula, que é necessária uma repactuação, porque os municípios assumem... É passado mais e mais serviço para o município e menos recurso. As contrapartidas do governo estadual acabam sendo ridículas, às vezes, e mesmo do governo federal, que aumentou muito, porque quando o presidente Lula entrou, o repasse do FPM era da ordem de 23 bilhões. O governo do presidente Lula levou isso para a ordem de 59 bilhões, se não me engano, 56 bilhões, se não me engano. Mas, mesmo assim, os municípios ainda carecem de recursos. Você veja coisas interessantes, e eu vou aproveitar a sua pergunta para responder uma outra coisa. Hoje tem uma matéria no jornal, que eu já mandei abrir uma investigação a respeito, sobre falta de medicamentos na rede municipal, que não é verdadeira. Eu mandei levantar, mandei chamar, logo de manhã, passei lá, pisando em brasa, como se diz, fumegando, mandei chamar o doutor Osmar, a equipe dele na saúde, e falei, o que é isso? Né? Aí o pessoal foi lá, já mandamos abrir um procedimento investigatório. Primeiro, que os remédios têm, a responsável me trouxe aqui, os remédios têm. Eu não sei qual foi o interesse da pessoa, se ela combinou com alguém, da pessoa que a fixou na parede da UBS. Mandei falar também com a pessoa responsável pelo setor, porque isso cria um problema para a cidade, porque muita gente que pode precisar do medicamento não vai buscar achando que não tem, pode passar mal, quando tem o medicamento. Entendeu? Então, aqui é uma coisa, é de uma irresponsabilidade brutal, que não tem sentido, né, a gente passar por uma situação dessa. Quais os remédios que faltam? Exatamente os 4 que o Estado repassa, que nós, por conta da preocupação do Osmar e da equipe dele, da Sandra, mandamos comprar. 2 nós até já recebemos, é isso, Sandra? Que não é obrigação do município. O Estado deveria mandar para o município, como o Estado não mandou, nós estamos ali, 2 nós compramos. Né? E os da nossa responsabilidade, eu até pedi para o pessoal me trazer uma lista, pedi para a Sandra, para a turma da saúde, fazer uma lista para ver o seguinte, né, qual o interesse da pessoa em fazer uma matéria com esse viés. Né? No dia, na véspera de uma audiência pública, né? Qual que é o que passou pela cabeça da pessoa? Bom, mandei abrir um procedimento investigatório, porque não é possível. Né? É muita maldade, né? Com o secretário que se apavora, que está acontecendo, autorizou comprar, tem ata para comprar, e de repente diz que não tem um remédio, ou que alguma... Né? Tem que nos avisar mesmo se não tiver. Né? Mas o grande problema listado aqui são os de responsabilidade do Estado. Os da nossa responsabilidade, os que nós não temos o remédio, nós temos, como é que chama? Como é que chama, Sandra? O princípio ativo. É isso? Nós temos o mesmo princípio ativo, ou seja, a pessoa vai lá, se ela quer omeprazol, não tem omeprazol.
né? Mas a cimetidina e a ranitidina tem, ok? Então, então tem, ok? Então, vocês vejam que acaba tendo um jogo e não é possível, né, que o município pague por isso ou que seja responsabilizado por uma questão desse tipo. Porque depois que sai na imprensa, aí amanhã vai ter não sei quantas cartas de leitores falando da falta de remédio que não há. Entendeu? Não sei quantas, aí a equipe tem que perder tempo para responder. Podia estar cuidando de outras coisas mais importantes, né, mais delicadas, que diz respeito à vida. Porque, no quesito saúde, eu costumo dizer o seguinte, tem 3 setores que eu procuro olhar pessoalmente, né? Saúde, educação e ação social. Nesses 3, em todos eu olho, eu sou o prefeito, eu olho em tudo. Mas nesses 3, até porque eu gosto, tenho afinidade, sou apaixonado pelos temas, né? Então eu tenho uma preocupação com isso. Aí, quando vejo a matéria, como vejo, adoeceu, eu cheguei lá pisando em brasa, coitado da Tânia, do Eduardo, eu cheguei lá hoje, né, falei, pois nós acertamos, aí já chama o Osmar, aí já mobiliza a turma da saúde, que poderia estar cuidando de outros assuntos. Aí eles vão lá atrás de lista de coisa que nós temos, quando podia estar cuidando da saúde das pessoas, do real, de algo que tivesse efetivamente prejudicando ou preocupando a população nesse momento. Então, né, eu acho que esse é o tipo de coisa que não ajuda nem a cidade, não ajuda a gestão. Pode fazer oposição, não tem problema. Agora, tem que ter um limite de ética e uma preocupação com o cidadão, que é muito importante, que não prejudicar aquele sujeito que vai ler o jornal, que está com problema, precisa de nem vai ao posto. Ele fala, não tem mesmo, não vou lá. Passa mal, morre, quem é o responsável? Então, são questões que nós devemos tratar, e por isso nós conversamos agora na marcha, conversei com o presidente, com o Gilberto, que nós precisamos repactuar, né? Os municípios precisam receber mais recursos. Nós queremos também anunciar a presença do vereador Cido Saraiva e uma justificativa da vereadora Tiesa, que está acabando de chegar de viagem de Brasília, e ela pediu para a assessora vir noticiar que não conseguiu chegar em tempo na audiência. Mais alguém do público? Porque essa foi a última pergunta, foi do doutor Nava, né? Então, do público, se tem alguém... A da Durvalina, desculpe, foi da vereadora Durvalina. Não havendo, o vereador Olair Bosco está com a palavra. Senhor prefeito, foi uma resposta dada à pergunta do senhor Roberto, e eu fiquei atento aqui, e depois acabei me recordando de algumas situações, algumas vezes que eu recebi em meu gabinete. A preocupação, na verdade, do senhor Roberto, quanto da Lagoa do Miguelão, que ele diz do que foi feito no passado e como está agora, ele se refere, na verdade, à questão de manutenção e à questão do cuidado, porque nós sabemos hoje que a Guarda Municipal, nós estamos precisando de guardas municipais, precisa abrir concurso para guardas municipais, e nós não temos o pessoal para cuidar. Então, qual é a pergunta? Eu sei que existe já em andamento, algum processo, essas áreas que estão sendo, esses equipamentos estão sendo recuperados, existe já uma preocupação, por exemplo, pelo menos de monitoramento. Nós temos lá no bairro Pinheiros, a praça lá do Pinheiros, que é uma praça muito bonita, equipamento bonito, mas que está totalmente destruído. E eu fico preocupado com a praça do Hilda, que inclusive o senhor está reformando, a sócia reformou, está um equipamento muito bonito, o pessoal está gostando, mas até quando? Né? Porque nós tomamos o cuidado, mas os demais. Muito obrigado, vereador Olair, pela pergunta. Dizer o seguinte, que nós estamos agora fazendo uma experimentação em algumas escolas de monitoramento eletrônico. É isso, doutor Getúlio? Né? Se der certo, se funcionar, nós vamos ampliar para todos os nossos equipamentos, claro. Quando eu falo isso, é bom que se tome ao pé da letra, nós precisamos de recursos que não temos, então, às vezes eu falo isso, o Rovedilho ali já estala o dedo, entendeu? Porque nós não temos dinheiro, mas a ideia é que todos os equipamentos tenham acompanhamento eletrônico. No caso das praças e dos equipamentos de grande aglomeração de público, nós precisamos ter uma combinação com os moradores do entorno. Eu estava tratando disso outro dia, conversei, estava com Vossa Excelência lá na praça, reunimos alguns moradores lá na Praça do Hildo outro dia,
Na verdade, nem foi uma reunião, nós estávamos lá de cedinho, eu e Vossa Excelência, e várias pessoas, vários moradores foram lá conversar conosco. E nós falamos que precisa ter um pacto de cuidado, como tem a Zoa no Guanabara, como tem outras pessoas em outras praças. Eu fiquei muito feliz. Agora, na virada cultural, eu com o secretário Hélio Consolaro, estávamos lá recebendo o grupo Fala Mansa. E o Tato, o cantor do Fala Mansa, eu fiquei até meio sem jeito. Ele falou, prefeito, que cidade bem cuidada, bacana, eu olhei a cidade e tal. Né? E ele não precisa... Ele falou, eu ando em muitas cidades, ele me falou, e poucas vejo bem cuidada como a sua. E, realmente, quem olhar uma fotografia de Araçatuba antes do dia 1º de janeiro de 2009, e olhar depois, vai ver que as avenidas, as principais vias, têm um cuidado, né, o nosso conceito de cidade limpa, que custa muito para o erário público. Custa uma fortuna, o Rovedilho sabe o que paga todo mês. Bom, nós precisamos pactuar com a população dos entornos para que elas ajudem a cuidar. Você veja, uma praça nova como a Praça do Pinheiro está com 9 bancos, nós contamos, foi isso, vereador? 8 bancos quebrados. Né? Estamos fazendo um bom trabalho lá na Praça do Hilda, ainda bem que conversamos com aquelas pessoas que disseram que vão, né, se comprometeram a ajudar a cuidar, mas aí nós precisamos do olho da população. As pessoas pensam às vezes que eu fico aborrecido quando fala que tem buraco ou que estourou o cano. Pelo contrário, eu gosto. O olho do prefeito da administração é o olho do cidadão. Ele tem que ver, ele tem que relatar para a gente, para que o DAE, para que a gente possa tomar. Eu vou contar para o senhor um outro fato. Outro dia, no sábado, não foi, doutor Fares? Eu estava passando na rua, até liguei para a editora da Folha por causa disso. Eu estava passando na rua com o Cid Almeida e vi um vazamento de água. Liguei para o doutor Fares. Falei, doutor Fares, eu já vou concluir, presidente. Doutor Fares, nós estamos aqui, eu estou com um vazamento de água aqui na Cid Almeida, que é uma região central, tal, o senhor, né, podia mandar, o doutor Fares foi atrás, me ligou, falou, prefeito, nós tivemos um rompimento de uma adutora no Muarama, é isso? No Muarama, e o senhor, né, me perdoe, mas nós vamos atender primeiro o Muarama, que isso é uma coisa que várias pessoas vão ficar sem água, tá, um negócio grandioso, e depois a gente vai aí acudir a Cid Almeida. Ok. Eu passei no domingo na Cid Almeida, liguei para o doutor Fares de novo no domingo. Doutor Fares, prefeito, se eu contar, o senhor não acredita. Rompeu outra adutora. Não foi, Fares? Né? E aí eles não têm escolha. Uma adutora significa, ali, nenhuma pessoa sem água, apesar do desperdício e de prejudicar o asfalto, enfim, de ter um prejuízo. Do outro lado, várias pessoas poderiam ficar sem água. Nós temos que acudir onde primeiro? Várias pessoas, onde várias. Aí ele arrumou. Na segunda-feira eu passei de novo, não por nada, porque está no meu caminho, eu estava indo para a Zona Norte, passei lá, e aí o Fares falou, prefeito, daqui a pouco vai arrumar, por volta das 13 horas arrumou, no dia seguinte estava no jornal. Né? E no jornal a informação assim, que há uma semana, tal. Bom, fui eu que vi, fui eu que liguei, entendeu? Essas questões a gente tem que ir mediando, né? Até para encontrar o time, o tempo certo, para fazer o diálogo correto com a população, porque nós gostamos de trabalhar, de atender de imediato. Então, pactuar é muito importante e nós faremos isso. Não, eu quero dar um outro exemplo. Desculpa, presidente, vou falar, mas que envolveu a mim e o vereador Rivael Papinha. Eu e o vereador Rivael Papinha, no dia 1º de maio, nós estávamos consertando as ruas Não, na verdade, eu combinei com o vereador Papinha, nós combinamos, eu fui para lá, e a gente estava lá nas ruas do Lago Azul. Né? Passei, inclusive, na rua Antônio Spironelli. Eu levei um susto que no domingo tinha uma matéria com uma reclamação do Antônio Spironelli. Né? Eu levei um susto, falei, meu Deus do céu, mas eu estava lá ontem, né? Ninguém falou nada comigo, não tinha nenhuma reclamação. Né? Por quê? Porque a gente tem procurado se antecipar, resolver as questões dentro das nossas possibilidades, tanto de homens quanto de máquinas. Do público, alguém? Não havendo, vereador Dr. Nava, e na sequência já está inscrita a vereadora Durvalina Garcia. Senhor prefeito, recentemente
eu enviei uma indicação ao senhor, levando-se em conta que a União, sistematicamente, e eu digo sistematicamente porque tem dado certo, tem concedido benefícios no que tange a recuperação fiscal, buscando incrementar a arrecadação. Eu fiz uma pesquisa e não precisei ficar muito longe. Presidente Prudente fez isso. E a arrecadação de Presidente Prudente extrapolou as expectativas. Ele arrecadou muito mais do que ele imaginava com a recuperação fiscal aplicada naquele município. Nós sabemos que a nossa inadimplência ela é assustadora. E a tendência, de repente, pelos costumes, pela disciplina nossa, é aumentar. E com isso cai a arrecadação, apesar de ter aumentado, mas não por conta de pagamento dos inadimplentes, e sim por incremento. Então eu gostaria de saber, talvez nem do senhor, mas da opinião do secretário, o que ele pensa disso. Eu mandei o projeto prontinho, do jeitinho que Prudente fez, e é muito esperançoso que isso possa acontecer na cidade de Araçatuba, sem deslembrar do lado negativo que eu não apresentei e não conheço. Eu só estou pensando no lado positivo. E o lado negativo, de repente, o senhor pode nos apresentar e nos convencer de que talvez não seja viável essa recuperação fiscal em Araçatuba. O município de Araçatuba hoje pode pagar o parcelamento em até 90 vezes, né? E com juros, encargos quase muito pequenos. Então, hoje, se não um refis, mas nós temos uma condição dele pagar em 90 vezes. Paralelamente a isso, a gente tem os benefícios da adimplência, que é para tentar trazer ele para o lado da adimplência. Historicamente, numa situação de você eu vou fazer até uma colocação de pagamento pontual, com uma redução, com um significativo dedução de multa, juro e tudo. Historicamente, ele só dá 2, 3 meses e você volta ao que era. Porque o problema que nós temos hoje, no meu modo de pensar, é a execução judicial caminhar. Né? Em função do volume que nós temos de execução judicial, você não consegue caminhar. Se você faz um parcelamento, ele paga em 90 vezes, você dá uma oportunidade dele pagar. Você dá adimplência, para uma bonificação de pontualidade para ele continuar pagando. E, paralelamente, você tem que fazer o processo de execução caminhar para ele, vamos chamar de estimular a não deixar de pagá-lo. Né? Ele vem, paga 2, 3 parcelas e aborta. E ele sabe que a execução fiscal não vai tirar nada dele, não vai dar leilão, por causa do volume de execução que a gente tem. Agora, voltando, historicamente, é só pontual, é 2, 3 meses, depois você volta tudo. E, muito pelo contrário, você desestimula aquela pessoa que estava pagando a dar continuidade no pagamento. Só para complementar. Eu veja bem, eu estou dando um exemplo concreto. Né? Nós, historicamente... eu tenho concretos reais do município. A gente faz... Sim, mas isso aconteceu no passado. A gente percebe, e agora deve estar saindo uma outra recuperação fiscal da União, que alcança juros e multa. Porque esse projeto de redução aí das parcelas, aumento das parcelas, isso é um projeto que até eu que apresentei, e nós estamos hoje com 90 parcelas. Mas eu acho que ainda não é a solução. Eu acho que nós deveríamos correr, de repente, mais uma vez, o risco e ampliar essa facilidade de recuperação, mesmo porque há indicativos de que a lei de execução fiscal deve mudar. E, se ela mudar, ela vai conferir ao juiz o direito de, sem consultar o executivo, de impedir que as execuções caminhem dependendo do valor. Se nós fizermos isso, nós estamos ainda com uma chance de receber aquilo que está abaixo do que a execução possa estar impedida de prosseguir. Hoje, a gente já vem periodicamente fazendo o cancelamento de execução fiscal, que a cobrança da dívida é maior do que o crédito a ser o crédito a ser buscado. Então, periodicamente, já se faz isso. Ele deve ser, a última que nós fizemos, eu acho que era na faixa de R$400, e isso já é feito. Para você precisa limpar o judiciário, para dar condição de executar a
aquilo que tem mais conteúdo, né? É uma questão da gente. A gente vai ficar polemizando aqui bastante tempo, porque ele é complexo. Mas eu só quero enfatizar que hoje nós já temos. Eu não sei qual a extensão desse refis, mas hoje nós podemos pagar em 90 vezes. Né? Hoje já existe essa condição de se pagar, fazer um parcelamento em 90 vezes. Mas o presidente fez diferente. Ele está abonando multas e juros, que isso sim alcança o bolso do pobre. Né? Isso alcança realmente o bolso do pobre. Na verdade, é uma polêmica constante. Mas eu acho que é aconselhável dar uma consultada imprudente para ver como que conseguiu sucesso nisso. Está certo. Obrigado. Prefeito, quer completar? Eu ia só sugerir isso, que a gente consultasse prudente, que nós estamos abertos a qualquer iniciativa que ajude o município a resolver o problema da sua dívida e que melhore a performance das pessoas que devem. Quer dizer, se nós temos um conjunto de devedores que eles simplesmente não podem pagar. Eu estava ali na região, eu estava ali só, né, é coincidência, mas estava lá no Moarama, né, estava lá fazendo galeria. O que aconteceu? O sujeito me apresentou uma conta de água. Eu falei, não, prefeito, estou pagando menor metade e tal. Aí, 200 e não sei quantos mil reais. Eu olhei a casa dele e falei, realmente alguma coisa está errada. Se o senhor está pagando isso, traga a sua conta para mim. Aí ele trouxe, dos 279 que ele pagava, 230 era refinanciamento. Então, veja a situação de uma pessoa. Uma casa pequena, uma situação... Eu falei para ele, eu acho que dificilmente o senhor conseguirá honrar, né? Esse é o tipo de renegociação que a gente não deve submeter, porque está na cara que ele não vai conseguir honrar aquilo ali. A conta de água dele é da ordem de 20, 25 reais, só que ele deve, né, quando pega o renegociado, vai para 270 reais. Né? Então, nós precisamos achar realmente uma forma. Se Prudente achou uma fórmula bacana, nós não temos nenhum problema em copiar, em adequar, não é? Para que a gente... É claro que o nosso pessoal tem expertise e tem trabalhado muito nessa questão para resolvê-la. Prefeito, eu queria pedir licença para a vereadora Durvalina, já está inscrita, só para fazer uma solicitação, na verdade, para reiterar algo que eu fiz à secretária Maria Auxiliadora, mas acho que não deu tempo. E eu queria reiterar também ao senhor prefeito. Com relação à fala do secretário Rovedilho, nós temos a possibilidade de fazer parcelamento em até 90 vezes. E há uma questão prática que está trazendo problemas de ordem de saúde, prefeito, para os servidores municipais que trabalham ali no tributo, que é a questão de fazer os carnês com 90 vezes. Então, é muito complicado grampear 90 folhinhas, né? Há um grampeador próprio, mas ele enrosca, tem que tirar. Então, nós sabemos de pessoas que apresentaram... Eu falei isso para o Arnaldo, ele achou assim, um pouco complicado implementar isso, mas eu queria assim, solicitar, mais uma vez, Arnaldo, pedir licença para solicitar, prefeito, que fossem feitos 24, até porque até uma questão de sustentabilidade também, porque as pessoas, muitas vezes, e o secretário acabou de falar isso, eu peguei a deixa, ela paga 3, 4 parcelas, ou sai uma lei nova que beneficia, ou por uma razão. Então, se nós tivermos a possibilidade de, vamos supor, se faz 12 ou 24 parcelas, e numa última, atenção, compareça, né, lá, fale com o Rovedilho, pegue seu novo carnê, sei lá o quê. Mas a pessoa está muito constrangida, eu falei para ela falar diretamente lá no RH, ela falou, Edna, mas é chato, parece que a gente quer criar problema, e não é verdade, a pessoa tem, né, problema agora de lesão, né, em razão disso. Está bem, prefeito? Nós tomaremos todas, eu aqui dizer de maneira muito tranquila, eu nem sabia que a gente imprimia as 90 prestações por pessoa, porque eu também não acho adequado. Eu tenho a impressão que é melhor a gente pactuar com as pessoas, né? O pagamento, fazer as fichas. É claro que depois a pessoa não pode alegar esquecimento, ou que não foi lá buscar qualquer coisa que o valha, mas acho mais humano e mais razoável. Então, eu e o secretário vamos dar uma olhada nisso. O que a gente puder fazer, nós faremos. E acho que a gente tem que ter um termo que a pessoa se comprometa de que vai, né, ao final de cada... Não precisa nem ser um ano, de cada 6 meses ela vai lá buscar, né, a nova... eu acho que até o planeta agradeceria, como Vossa Excelência disse. Vereadora Durvalina, obrigada, desculpa, viu? Não, eu estava pensando aqui
a questão da pactuação em relação ao munícipe, que, na verdade, mesmo que se colocasse um guarda em cada quarteirão, não dá conta de... É impossível colocar um guarda em cada quarteirão para dar conta dos problemas que a cidade pode apresentar, né? E acho que a preocupação do vereador Oraíra, ela procede. Mas, pensando nisso, você não acha que a implantação do orçamento participativo poderia levar as pessoas a discutir não só a questão do orçamento, pensar o seu bairro, a sua cidade, mas também pensar na responsabilidade que ela precisa assumir, né, enquanto munícipe, enquanto cidadão, com o bem-estar, com a limpeza, com a beleza, né, com a implantação dos programas, com, enfim, com a vida da cidade, né, levar o munícipe a olhar a cidade como coisa sua, né, e não como coisa de outro, como coisa do prefeito, como coisa dos vereadores, como se o dinheiro que fosse implantado ali, né, para qualquer benefício que se traga ao bairro, como é o caso da praça que foi destruída, né, ele possa olhar como coisa sua e apropriar-se disso e ajudar a cuidar. Nós, o ano passado, nós fizemos, a Caju me ajude, 6 audiências. 6 audiências. O nosso compromisso esse ano é fazer 12 audiências públicas. Ainda não é o procedimento clássico de orçamento participativo, e a gente tem tido uma preocupação muito grande. O secretário Rovedilho é muito cioso nesse quesito, porque nós também não podemos implantar o orçamento participativo se a gente tiver resolutividade. O que isso significa? Quando a gente deliberar algo no bairro, tem que acontecer aquilo que foi deliberado. Porque, senão, esse instrumento ele perde a força. As pessoas vão uma vez, depois não vai mais. Eu fui lá, dei a minha sugestão, aprovou o que eu falei, o que aconteceu? Nada. Né? Aí, quando chamar da próxima vez. Por isso, das audiências passadas, nós procuramos, né, resolver as coisas que eram as que nós falamos que ia resolver, nós procuramos, acho que todas, que tinham de respeito ao DAE, a prefeitura, as que nós, né, eu não sei, acho que a nossa resolutividade está na casa dos 95% das questões que nós apuramos o ano passado, claro, fora a grita geral, que é asfalto, buraco, né? Estou falando das questões que a pessoa anotou como algo que dava para ser resolvido ali na hora, que não dependia de uma grande movimentação orçamentária. Mas o nosso projeto é implantar o orçamento participativo clássico, estamos trabalhando nisso, né? Porque achamos que isso melhora a performance do orçamento e da cidade. Agora, com o portal da transparência, ainda mais. Vereador Cido Saraiva. Quero cumprimentar a nossa presidente, o nosso prefeito, vice, os 9 vereadores e o secretário que se encontra presente, em nome do Dr. Getúlio, quero cumprimentar todos e o público presente. Prefeito, gostaria de saber do senhor, veio R$ 643.478,26 para a Rua São Sebastião. Veio destinado, já se encontra depósito feito. Contrapartida, R$ 51.478,26, contrapartida da prefeitura. Eu gostaria de saber do senhor, sabemos que é pouco para o senhor começar a executar execução desse serviço na São Sebastião, da galeria. Estimativa de gasto, hoje, o senhor está estimado, e qual o valor ali para se gastar? A São Sebastião, primeiro, é uma grande preocupação nossa. Quer falar, Denise? Não, mas aí... É R$ 1.500.000. Na verdade, isso foi uma emenda que eu fiz enquanto deputado. Né? A nossa ideia, à época, era asfaltar aquela rua. Eu não sabia dos problemas estruturais que ela tinha. Nós fizemos uma emenda para o asfalto. Chegou na hora de compor o asfalto, precisava da galeria. Bom, nós começamos a resolver o problema daquela região ali na Zona Norte. Nós tiramos o pessoal da Lagoa das Flores, eu já contei aqui da outra vez que nós tínhamos desviado a água para dentro do cemitério para tirar a água do Beco da Esperança. Desculpa, Beco da Esperança. Do Beco da Esperança, nós desviamos a água para dentro do cemitério. É coisa que o prefeito tem que fazer e faz com o coração partido e aos prantos. Mas você tem que tomar uma atitude, né? E aí...
A galeria lá ela tem um complicador exatamente por conta do cemitério que está à frente, porque você tem que passar os tubos, né, para chegar no desaguadouro. Então, é uma obra complexa, mas a nossa decisão é investir na São Sebastião. Essa é uma decisão que o governo já tomou, né, a gente já... e vamos investir em galeria fluvial no primeiro momento, né? Eu disse aqui e insisto, a nossa ideia, no debate que nós fizemos lá no governo com os secretários, é a gente tentar resolver definitivamente a questão da Zona Leste, aquele fundo da Zona Norte, e atuar muito firmemente na Zona Sul da cidade para resolver o problema das águas. Essa é a nossa decisão, né? Nós estamos com um problema de recursos, o secretário tem passado grandes apertos lá para adequar o orçamento. Quando eu falo secretário, não é porque é ele só que passa, isso é um problema do governo, mas ele é a pessoa responsável ali para dizer, essa contrapartida não dá, nós vamos ter que segurar um pouco aqui, um pouco ali. O fato é que a decisão nossa já está tomada, e nós vamos atuar nessas 3 regiões no quesito galerias fluviais. Só para cumprimentar também, agradecer, né, o deputado Ricardo Bezoini por esse valor que nos mandou, né? Eu queria mais um. Posso? Não sei se o nosso presidente permite. Não tem ninguém inscrito. Na educação, nós temos 25%, você tem 25% para poder gastar, até o fim, o mínimo até o fim do ano, né? Certo? Hoje, até no primeiro semestre, está em 22,59. Preocupação existe? Como que o senhor está analisando todas essas situações aí? Não, a educação, de verdade, do ponto de vista dos gastos da educação, isso não é um problema. O ano passado, nós chegamos a 27% e quase 25% na saúde, né? Que nós precisamos, de qualquer maneira, repensar, porque, assim, a educação, nós temos um repasse bom, um bom pacto com o Fundeb, que nos ajuda muito, né? No caso da saúde, esse pacto ele não é assim, não é aquela Brastemp. É bom, mas não é aquela Brastemp, porque ele estabelece o quanto, e esse quanto é insuficiente, né? O ano passado, de 15, nós gastamos quase 25. Se a gente pegar os gastos da educação, da saúde, nós vamos a quanto? 50 com 27? 52, vou arredondar. Aí a gente bota a folha de pagamento, o que sobra para investimento? Né? Tem a Câmara 6, bom, aí você vê o que sobra para a gente investir na cidade. Né? Muito pouco. E a cidade carente de vários equipamentos sociais, o senhor sabe, o senhor tem nos acompanhado, e isso nós fizemos em todas as regiões da cidade, nós implantamos o CRAS, nós fizemos um aparato para aquela população que está em risco, nós procuramos melhorar o aparato, descentralizar a ação, né, aproximar a prefeitura daquelas pessoas que mais precisam. A gente tem tido essa preocupação. Então, eu não tenho assim, dúvida de que nós cumpriremos o gasto com a educação. Se brincar, nós gastaremos muito mais. Você veja, por exemplo, o kit escolar, ele não entra no cômputo dos 25%, ele é orçamento. Não é isso, secretário? Estou certinho? Kit não. Nós temos, no kit entra. O que não entraria seria uniforme, essas coisas, né? O papete, uniforme, mochila, isso. Bom, que é parte do kit, ok? Isso não entra no cômputo do... não é obrigatoriedade. Né? Por isso que eu insisto que não há atraso, porque não há uma lei que obrigue o prefeito de nenhuma cidade ou nenhum governador a fazer kit. Isso é uma liberalidade. Fazer um kit da qualidade que nós fazemos é uma decisão política nossa, né? Que tem um custo. Né? Além do custo financeiro, econômico-financeiro, ele tem um custo de logística, porque esse ano nós mudamos a compra. O ano passado, nós compramos por lote, fica mais caro, porque veio tudo certinho, tudo separadinho. Esse ano nós compramos por item. O pessoal da educação, acho que eles nem estão aqui por isso, coitado. Eles tiveram que trabalhar feito malucos para juntar tudo, para conferir tudo. Né? Mas vale a pena, porque também quando a gente entrega...
eu e o Olair Bosco tivemos ontem, né, se felicidade matasse, eu acho que ontem à noite eu e o Olair Bosco morreríamos de felicidade, né, porque quando a gente vê a população, a cara das crianças, né, o contentamento, porque só para dizer que além de entregar o kit, presidente e vereadores, eu acho que é importante, porque às vezes o meu governo, de uma maneira geral, ele não tem se comunicado bem, né, não na culpa do Marcelo, nem do Valdivino, não temos tido recurso para isso. Mas ontem, além do kit, nós inauguramos o laboratório de ciências do Eusaneusa, né? Que as crianças ficaram encantadas, telescópio, vários experimentos. Eu e o Olair, quase que a gente não sai de lá. Saímos de lá, era mais de acho que 10 horas da noite ou mais, né? Quer dizer, é o tipo de coisa que não está, né, numa conta. E quando a gente usa o recurso ali, significa que a infraestrutura vai ter menos recurso, né? Porque é o mesmo dinheiro, o dinheiro é um só. Então, mas que vale a pena. Quando a gente vê, não é? Eu chamo o testemunho, mas eu tive hoje de manhã com o vereador Joaquim, em vários lugares, né? Quando a gente vê a carinha das crianças, quando a gente vê a receptividade dos pais, o Hernandes esteve em várias escolas também, a gente vê que vale a pena a gente fazer um esforço, a gente cuidar do humano. Eu dizia hoje para pais e mães que, às vezes, um buraco atormenta a vida da gente, né? Quando está na frente da casa da gente, a rua da gente está intransitável. Mas é preciso investir no humano. Quando a gente investe em educação, quando a gente investe em cultura, como fizemos na virada, quando a gente investe no esporte, né? Nós estamos investindo no humano, né? E vale muito a pena esse investimento. É um investimento que tem, principalmente para a criança, que eu gosto de brincar que são as árvores do futuro. Eu dizia hoje e ontem nas escolas o seguinte: o que elas serão no futuro, que tipo de depende da nossa ação hoje. O que nós estamos fazendo hoje é que vai definir o fruto que eles produzirão. Então, eu tenho certeza que nós conseguiremos cumprir esses investimentos, que a gente vai conseguir, né, fazer as coisas necessárias na educação. Nós melhoramos várias escolas, ampliamos, mudamos o gradeamento das escolas, ficou muito bonito. E, infelizmente, não inauguramos. O pessoal fala que a gente inaugura coisas, a gente não inaugurou nenhuma, não, né? E são muitas, não são poucas. Fizemos um grande investimento na recuperação de UBS, né? Muito importante. Estamos fazendo ali no Nossa Senhora Aparecida, né? Doutor Osmar, parabéns ao senhor, sua equipe. Estamos fazendo algo ali muito bacana, mas na Prata, na Jacutinga, no São Vicente, né? Na Água Limpa. Então, há uma preocupação nossa. Importante, presidente, só que eu me empolgo quando falo dessas coisas. O pessoal da Jacutinga dizia, o vereador Edival estava lá comigo, que há mais de 20 anos não havia investimento na estrutura. Foi isso que falaram? Eu não tenho certeza. Né? Quer dizer, é o tipo de coisa que vale a pena a gente investir, né? Que vale a pena que a gente vê que a população, né, que usa, que precisa, fica feliz. Portanto, nós temos procurado fazer isso, fazemos com gosto. Então, não, nós refizemos. O líder me assusta. Realmente, a da Prata caiu, nós fomos lá e refizemos. Já inauguramos. Poxa, caiu de novo, acabamos de inaugurar, será que caiu de novo? Né, realmente tinha caído, nós fomos lá e refizemos. Nós voltamos a consultar se há alguém do público que queira fazer pergunta. Não havendo, o vereador Edival Antônio dos Santos está com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu queria aproveitar uma pergunta que o doutor Nava fez com relação ao refis. E nós, vereadores da legislatura passada, nós apanhamos muito da população porque nós fizemos a revisão da planta de valores. Nós não aumentamos o IPTU. O IPTU continua 1,3% do valor venal. Nós temos 32 mil processos em Araçatuba, dos quais praticamente aí metade já foi extinto pelo Poder Judiciário na questão de asfalto. Na época da administração Andorfato, praticamente o Poder Judiciário já
declarou extinto esse processo, está em grau de recurso no tribunal, mas a prefeitura vai perder. O que às vezes eu fico revoltado, na campanha política, senhor prefeito, o que aconteceu, muita gente nos criticou, eu estava aqui, eu votei a favor da revisão da planta de valores em 67%. Tem muita gente aqui no centro, com prédios, apartamento, aqui na área central, que um prédio, às vezes um apartamento que vale R$400 mil, está avaliado lá em R$40 mil, e ele paga IPTU sobre uma avaliação de R$40 mil. Nós precisamos fazer um trabalho muito grande, o Zé Luiz Rovedilho sabe disso, e nós precisamos cobrar de quem tem. E esse pessoal mais privilegiado, que tem as melhores casas, os melhores apartamentos, os melhores prédios, inclusive comercial, são os que menos pagam IPTU, porque o pessoal dos bairros mais afastados, os IPTU já está praticamente, são bairros novos, então ele está praticamente nos valores reais do valor venal. Agora, o que nós precisamos fazer, isso mais era nós precisamos rever urgente a planta de valores de algumas zonas de Araçatuba, porque tem alguns bairros aqui que são privilegiados. Eu pago no meu bairro, na minha casa lá, o meu IPTU 3 vezes mais do que um determinado apartamento, que não vou falar aqui, que vale 5 vezes mais do que o meu imóvel. E ele mora no centro, então tem que fazer uma revisão dessa questão para cobrar de quem tem e, se for preciso, até fazer um projeto para anistiar o IPTU da periferia, o pessoal, das pessoas que menos têm uma renda menor. Porque quando nós fizemos a revisão da planta de valores, senhor prefeito, nós reduzimos a planta de valores da Morada dos Nobres, do Água Branca, do Ivutose, só que todo mundo só questionou o aumento dos outros lugares. Aonde precisava reduzir, também foi reduzida a planta de valores. Nós fizemos uma redução. Então, algumas coisas que a gente fica engasgado com isso. Eu sei que é um trabalho difícil, é um trabalho que vai dar um desgaste danado para o Poder Executivo, mas tem muita gente, da Zona 1 até a Zona 25, aqui nós temos 53 zonas em Araçatuba, regiões, que está sendo privilegiado, pagando, se beneficiando do IPTU de Araçatuba. Nós precisamos fazer uma revisão do plano diretor, na verdade, essa é uma questão delicada. Fazer justiça fiscal e tributária não é fácil, né? É claro que nós temos algumas discrepâncias, algumas muito grandes até, né? E que a gente precisa corrigir. Mesmo quando se trata da água, nós temos discrepância, nós ainda temos na cidade piscinas que não tem o devido registro legal, né? Então, você vê, isso tudo cria isso faz com que aquele sujeito que pode menos e está mais longe do centro pague mais imposto do que deveria pagar, quando você faz a distribuição do quanto, né? Mas nós vamos rever o plano diretor. Nós estamos contratando os planos de saneamento, a revisão do plano diretor, o plano ambiental, e isso vai impactar, vai criar um certo debate na cidade, mas absolutamente, o senhor tem razão, um debate e é uma decisão absolutamente necessária. A planta de valores nossa, senhor prefeito, só para ter uma ideia, quando nós votamos esse projeto na Câmara aqui, 1 metro quadrado de terreno no condomínio Araçás era 40 centavos o metro quadrado de um terreno. E no Guarabara, 43 centavos. Então, nós tivemos que corrigir algumas coisas. E tem que corrigir muita coisa hoje, porque a classe mais rica, que tem mais dinheiro, está sendo beneficiada e o pobre está pagando por isso.
Nós vamos dar sequência, então, e a última pergunta é a do vereador Joaquim Pereira de Castilho, por 2 motivos. Primeiro, porque a audiência foi convocada, não é mesmo, senhor prefeito, até às 18h30. E também porque já às 19h30 nós temos um evento da Secretaria de Cultura, na verdade, da Prefeitura, da Secretaria e da Câmara, que é o Troféu Odete Costa. Então, a gente pede a colaboração para ficarmos dentro do tempo oficialmente previsto. Vereador Joaquim Pereira de Castilho. Queria pedir permissão para a presidente para fazer uma pergunta fora da audiência. Dia 29 agora, nós temos no bairro da Prata a quermesse, onde um grande número de pessoas, centenas de carros saem da cidade e vai para a Igreja da Prata. Dia 25, o senhor assinou a ordem de serviço para a recuperação daquela ponte. Será que até sábado tem possibilidade de trafegar em cima naquele período? Eu acredito que sim. A empresa que ganhou foi a Copel. Eles nos garantiram que na verdade, para eu fazer um bom histórico disso, logo que teve o problema, o vereador Papinha fez uma visita ao local, se encontrou com alguns moradores, fotografou, me trouxe a fotografia, depois marcamos uma visita ao local. Depois, quando eu estive com o vereador Edival na Jacutinga e na Prata, nós passamos pelo local, né? E realmente não só a ponte, mas a estrada está numa situação muito ruim. A estrada já está licitada, né? Nós já estou falando certo, Denise? Já está licitada a estrada toda, e havia essa obra emergencial que a Copel ganhou e nos garantiu que ela estará pronta até, eu espero que até sexta-feira, que, se não me engano, já é amanhã, né? É isso? Não, eles prometeram até sábado. Agora, sábado é a quermesse, tá certo? Não pode ter máquina lá a hora que o pessoal... Nós fizemos uma reunião na assinatura do convênio no gabinete, estavam presentes a vereadora Durvalina, o vereador Edival, o vereador Papinha, a secretária Denise estava comigo, eu acho que o secretário Tadami, o secretário Delcir estava também, onde ele nos garantiu que é possível. Os secretários ficaram de lá dar uma olhada para a gente sinalizar, porque a estrada está muito ruim, para a gente compor uma sinalização melhor, porque a quermesse realmente leva muita gente, né? Uma quermesse muito, muito concorrida. Fizemos isso, doutor Getúlio? A visita lá para ver, para sinalizar. Sinalizada. Aquela solução paliativa. É importante que se diga que nós decidimos não uma solução paliativa. E eu falei que eu morro de medo de solução paliativa, porque depois, quando sai a fotografia no jornal, ninguém sabe. Eu pedi para os moradores, estava a associação de moradores, presidente, eu pedi para eles, eu falei, nós estamos combinando aqui, qualquer coisa, vocês digam que foi sugestão de vocês e não uma decisão do prefeito fazer o paliativo assim, porque a estrada ela já está licitada para ser recapeada, né? Então, o doutor Getúlio já esteve lá e vai estar pronto com certeza, vereador Joaquim. Então, nesse sentido ainda, embora o vereador Joaquim Pereira de Castilho, o vereador Papinha falar diretamente com o senhor, essa é uma preocupação de todos os vereadores desta casa, o vereador Edival também já falou sobre isso. Nós também temos parentes no bairro da Prata, então há uma preocupação. E a gente queria pedir, assim, eu não sei, né, se está totalmente concluída, mas como se trata de sábado, então, se a Secretaria de Segurança não poderia dar um aporte, não só com a sinalização, mas, inclusive, com recursos humanos, para que não haja nenhuma notícia de acidente neste local. Perfeitamente, já está tudo programado, certo? Haverá ali uma equipe com viaturas para dar um suporte de segurança no local e também na via pública, certo? Com relação à sinalização, ela não foi feita hoje ainda, porque depende de pinturas, são placas diferenciadas de rodovia, então precisa ser pintada, precisa ser preparadas, né, com tinta apropriada, e amanhã isso será feito e logo a seguir instalado. Senhor presidente, só para informar direitinho, na reunião que teve no gabinete, os
secretário Getúlio, Denise, Tadami, né, tinha outros secretários, e os vereadores que eu citei, Rivael, Durvalina e o Edival, e nós procuramos compor todo esse mosaico, né, da segurança para o dia da quermesse, tendo em conta essa preocupação do número de pessoas. E aí que se estabeleceu... É que nós não sabemos, prefeito, e acho que é importante até para a população também. Não, eu estou só contando para Vossa Excelência para ficar assim bem... aí nós, porque assim, algumas medidas que nós estamos tomando, elas são paliativas mesmo, essas do desvio, da sinalização, elas não são definitivas. E por quê? Né, eu quero insistir, falar muito, porque senão depois, às vezes, por conta do evento. Foi essa a preocupação nossa, né, falar, vamos fazer um paliativo por conta do evento. Eu não gosto muito das medidas muito paliativas como nós tomamos lá, que é uma preocupação da senhora, de toda a casa e também dos moradores. Mas nós não gostamos muito né, mas tomamos por conta do evento que mobiliza muita gente, apesar de que a produção rural gerada ali, os produtores tinham já procurado, acho que procurou todos os vereadores dessa casa, porque a situação é realmente muito delicada. Tá certo. Bom, desta forma, então, nós vamos dar por encerrada esta audiência pública, agradecendo ao senhor prefeito municipal, Aparecido Sério da Silva, ao vice Carlos Hernandes, a todos os secretários, em especial o secretário Rovedilho, também as pessoas que atuam aí nos bastidores, né? O Ronaldo, o Neto, a Vera, a todos e a todas, boa noite, convidando, aqui em nome do secretário de Cultura do município, convidando para às 19h30 a entrega do troféu Odete Costa. A todos e todas, boa noite.